dessa história, né? Tem sido bênção para a minha vida. E vamos continuar, né, louvando ao Senhor, celebrando, porque é muito bom conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Nós aprendemos ontem que orar também nos permite conhecer o Senhor. E eu tenho aprendido isso. E não é simplesmente programas, atividades, eventos, mas a oração move o coração de Deus. Através da oração, Deus abençoa o ministério. E foi muito bom a mensagem de ontem, quando falou sobre esse relacionamento com Deus. Conhecer, a gente conhece o Senhor, mas para que a gente possa prosseguir conhecendo o Senhor, não somente estudando, mas tendo um relacionamento com Ele através da oração. Isso é muito importante, porque através da oração Deus vai iluminando a nossa mente, para que a gente possa entender a sua vontade revelada. Bom, eu quero convidar o pastor Sebastião, que está lá fora, para ele fazer a primeira oração da manhã. Os irmãos, os pastores, líderes, possam ficar em pé na presença do Senhor, e a gente vai estar orando com o pastor Sebastião. Faz bem não confundir. Vamos orar, meus amados. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem derramado tua bondade, tua misericórdia. O Senhor tem guiado cada passo da Igreja Batista em Jardim Paulistano, e o Senhor tem dado sabedoria, tem dado instrução, tem dado a tua direção para a liderança desta igreja. Amém. Tem conduzido a sua história com o teu olhar bondoso, e o Senhor tem nos abençoado. Cada vez que aqui chegamos, ó Deus, nós somos edificados. Muito obrigado, porque esta igreja nos inspira. Esta igreja toca o nosso coração para que a gente caminhe, para que a gente sonhe, para que a gente seja renovado. Obrigado, porque esta igreja é presente do Senhor no nosso coração. A sua liderança nos abraça e nos acolhe nesta cidade, nos convidando a viver o teu Evangelho. Obrigado por tudo que ela nos traz em pessoas e também, Senhor, em Evangelho vivo de Cristo para o nosso coração. Nós pedimos que nesta manhã, mais uma vez, nós sejamos instruídos na tua palavra. Nós sejamos, ó Deus, guardados na tua palavra, e nós sejamos incentivados e motivados no teu Evangelho pelo pastor Renato. Rogamos, ó Pai, que nossas igrejas aqui em Campina Grande sejam guardadas no Senhor, e que a nossa trilha e o nosso foco continue na cruz, e nós sejamos mais ajoelhados no poder de Deus e na ousadia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero ler junto com os irmãos e as irmãs o tema, o versículo tema, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Nós vamos ler juntos, e que isso fique bem gravado, né, na nossa mente. Oséias 6, 3. Vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui tá. Então vamos lá, eu vou ler como está aqui. Tem um tema e eu li o tema, né? Vamos ler a divisa. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega
a terra. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar o Zé Luiz, ele vai estar ministrando um cântico do Senhor. Zé Luiz. Graça e paz para todos, amém, meus irmãos? Fico feliz em revê-lo alguns pastores, né? Todos que fazem parte das igrejas batistas aqui de Campo Grande, né? Citar nomes porque, para não errar o nome de alguns, mas sejam todos bem-vindos. Eu faço parte desta igreja há um bom tempo, né? Bem como o pastor Davi, me conhece, ele é primo, e fico feliz, né, de participar pela primeira vez de uma palestra de pastores, pastor Renato Lúcio, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então seja todos bem-vindos e louvar a Deus com o louvor que fala rosto de Cristo. E parabéns à Igreja Batista de Jardim Paulistano pelos 37 anos. Muitas lutas, mas também muitas vitórias. Então Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Quantos conhecem o rosto de Cristo? Vamos louvar? É um louvor muito antigo, mas é bonito. E fala o meu coração, vai falar o coração. Então vamos louvar com esse louvor que faz muito tempo que fala do rosto de Cristo. E fala o meu coração e vai falar o seu coração. Sempre que eu leio a história, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de alegria, de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era bonito, inspirava fé e também confiança e dava a todos um bom sorriso. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, é falsa a inspiração do Senhor. Agora vocês podem louvar. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também, o verei face a face, o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Como Ele é.
Os irmãos, antes de passar a palavra para o pastor Renato, eu quero dar oportunidade para o pastor Márcio. Ele tem um aviso, o pastor Sebastião também. Por último, eu já transfiro a palavra para o pastor Renato Busso, falando russo, Renato Busso. Ele também vai ter um aviso. Pastor Márcio, depois pastor Sebastião. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Estar aqui na comunhão do Espírito, sendo edificado no exercício do dom do Espírito. Que Deus continue abençoando ricamente tanto o nosso preletor como o pastor Caleb e todos os nossos companheiros de ministério. Queria agradecer, gente, primeiramente a Deus, também a cada um de vocês que tem assim realizado a campanha de missões nacionais, tá? Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. E o aviso seria o seguinte: o pastor Orlando pediu para eu justificasse a ausência dele devido a um compromisso, e ele convoca os pastores ao concílio do irmão Eliabe Feitosa, né, que vai estar sendo feito lá na primeira igreja, na PIB, no dia 4 de novembro, às 3 horas da tarde. Então, todos os pastores já se programem aí. E também queria lembrar aqui do nosso calendário da Assembleia da CIBAP, que vai acontecer no primeiro sábado de dezembro, tá bom? São essas duas agendas que nós temos aí. Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, bom dia de novo agora. A nossa igreja estará trazendo nos dias 23 a 27 de novembro o pastor José Bernardo da AME, e ele vai fazer um seminário para líderes e pastores naqueles dias. Ele vai trabalhar com a gente sobre toda essa questão de como nós precisamos e podemos alcançar a nossa geração para Cristo. A gente está sabendo que se a gente não trabalhar as nossas crianças urgentemente, imediatamente, de 4 anos aí para cima, urgentemente, a gente não vai mais conseguir falar a essa geração do Evangelho de Jesus. Então ele vai trazer um seminário nessa direção, como a gente pode trabalhar essa cultura de evangelização discipulado para crianças, adolescentes, jovens, pais, mães, família inteira. Ele vai trabalhar também sobre a teologia bíblica que se encontra em Provérbios 22, capítulo 6, Jeremias capítulo 1, e aí ele vai trabalhar sobre vocação, responsabilidade dos pais, da igreja nessa direção. Ele vai falar sobre a excelência do ser, como a igreja precisa viver exemplo para poder falar de forma veemente a nossa geração. Ontem que eu ouvi o pastor Renato Busso aqui, ouviu que para Jesus falar sobre oração, ele estava orando. Essa questão do exemplo, essa questão do ser fazendo para o ser falar é fundamental. Pastor José Bernardo estava conversando comigo quando a gente planejou esse seminário, e ele vai trabalhar nessa direção. E também nós vamos estar abordando nesse seminário a questão da fé e as medidas da fé que precisamos estar expressando para a nossa geração, e aí envolve também a missão da igreja e também a nossa igreja enquanto modelo de viver no mundo, como viver no mundo de uma forma exemplar. Tudo isso aí a gente vai estar trabalhando nesses dias 23 a 27 de novembro. Esse curso é para pastores e líderes
que a nossa igreja vai fazer para líderes e pastores. Então a gente está trabalhando com ele, que é já conhecido do nosso meio. Começa na quinta de noite, sexta de noite, sábado, e no domingo de manhã a gente vai concluir. Eu vou deixar isso em breve nas redes sociais, nos links aí com vocês, e eu já trouxe aqui mais ou menos o que isso significa em cada parte. A minha secretária mandou para mim apenas 5 cópias agora, mas isso vai ser reproduzido em grande quantidade a partir de segunda-feira. Eu vou deixar aqui com o pastor Davi Caleb, que é o pastor da igreja, um material desse que está especificando os temas. Vou deixar aqui com o pastor Darquini, pastor Davi, pastor Sérgio, pastor Davi, pastor Isaías e pastor Márcio. Por favor, meu querido, leve lá para mim. Aí está os dias e o que cada dia vai abordar, tá bom? Se sobrou, se faltou aí, depois a gente vai mandar isso mais especificamente para vocês. Obrigado. Os custos ali até agora está gratuito, né? Vai depender da oferta que eu vou tirar daqui a pouco. Meus irmãos, o comando agora está com o pastor Renato Gusso. Obrigado, meu irmão. Essa coisa de confundir Gusso com Russo é muito comum. Os irmãos não imaginam na época em que morreu Renato Gusso. E eu ligava para algum lugar e alguém me perguntava assim: quem vai falar? Eu dizia: Renato Gusso. A pessoa começava a rir. Não dá rock não, né, pastor? Não dá rock não. Não. Mas graças a Deus estamos aqui. O que aconteceu? Você está procurando? Vai chegar, vai voltar. O que aconteceu ali? Que pode me ajudar ou não? Irmãos, antes de entrar na palestra propriamente dita, só quero destacar uma coisa mais aí da FABAPAR, que está no meu coração, né? Faculdades Batista do Paraná. Trabalho desde 1990 na FABAPAR, mas estou ligado à FABAPAR desde 1984. Então, muita gente não tinha nem nascido aí, né? Temos vários cursos ali. Hoje eu já fui professor e sou professor, né? Em especial na área de Bíblia, por isso que eu brinco e digo, eu nunca vendi Bíblia, mas o meu negócio é Bíblia, porque nesses anos todos, tudo que envolve Bíblia eu já lecionei. Isso me ajudou muito, porque não tem nada melhor para aprender do que ensinar. Você tem que ir atrás, né? Vocês sabem. E aí a gente aprende e se aprofunda um pouco mais. Então eu ensino todos os livros da Bíblia, em épocas diferentes, lógico, todos os livros, grego, hebraico. Deus me deu o privilégio de escrever uma gramática de grego, uma gramática de hebraico. Quando saiu a gramática de hebraico, recebi um telefonema lá da Sociedade Missões de Vida Nova, o editor dizendo: parabéns, professor, esta é a primeira gramática hebraica escrita por um brasileiro. Eu disse: puxa vida, eu nem sabia disso, porque as anteriores eram escritas por americanos, alemães, e eram traduzidas para o português. E eu escrevi realmente para brasileiros. Quem ler qualquer livro meu, quem me escuta nem sabe. Se sair dos meus lábios uma palavra que você não entenda, a palavra difícil, você pode levantar a mão e dizer: pastor, eu não entendi a palavra. E se você encontrar em algum livro meu alguma palavra que você não entenda, por favor, me diga. Na próxima edição eu vou trocar essa palavra, porque eu não quero apenas falar, eu quero ser compreendido. Entendeu? Eu faço questão
de não escrever nenhuma palavra difícil. Já fui questionado por isso, porque alguns dizem, quando nós falamos uma palavra difícil, nós estamos ensinando a congregação mais uma palavra. Eu não estou aqui para ensinar português. Tem professores excelentes em português. Eu quero comunicar a palavra de Deus, inclusive a minha congregação. Então, pode me ajudar nisso. Eu fico muito, muito contente. Já falei ontem, me converti no último ano de faculdade, que me ajudou muito. Estudei na Universidade Federal do Paraná. Me ajudou muito porque eu fiz parte de contábeis, não tem nada a ver com teologia. Eu não sabia, nós tínhamos empresa, então um irmão foi fazer contábeis, outra economia, outra administração. Vamos tocar os negócios. Aí eu me converti e a cabeça mudou completamente. Fui para a faculdade, fiz aí a teologia, depois eu fiz um mestrado e um doutorado em teologia, em especial me aprofundando em Antigo Testamento, livro de Salmos em especial. Inclusive saiu semana passada um livro chamado As Maldições do Livro de Salmos, Eleições de Vida Nova. Foi lançado semana passada e já está correndo aí no Brasil, graças a Deus por isso. Só não estou tendo tempo, a Vida Nova quer marcar aí uma live e tal para apresentar, mas eu não tenho conseguido encaixar tempo nisso aí. Depois eu fiz também um mestrado e um doutorado em Ciências da Religião, por causa da questão do MEC, que teve essa coisa do reconhecimento do MEC, né? Então eu fiz no Seminário do Sul, eu fiz o mestrado e doutorado. Depois eu fiz em Teologia, mestrado e doutorado em Ciências da Religião pela Unesp. Dou graças a Deus hoje, porque sei muito bem o que é teologia e sei muito bem o que é a ciência da religião. Pastores, em especial, não orientem seus membros a fazerem ciência da religião. Ciência da religião não é para nós. Ciência da religião não ajuda em nada na igreja. Ciência da religião, no geral, luta contra as igrejas. Já ouvi de coordenador de curso de mestrado, doutorado em ciência da religião, dizendo assim: sou formado em ciência da religião, sou coordenador em ciência da religião, não espero nada de bom das religiões. Palestra em público, Universidade Católica do Paraná, um ex-batista dizendo isso, que faz sucesso aí na internet, como muita gente faz sucesso, infelizmente com heresias. Eu tenho lá um site que como é que é o nome? Acho que é Cabana do Necromante, uma coisa assim. Quem já viu isso, não? Do necromante. Olha, uma palavra difícil, né? Daquele que consulta. Eu jamais falaria necromante. Eu falaria daquele que consulta os mortos. Um ex-batista, que foi professor em seminário batista, falando em consulta de mortos. A tenda do necromante, a tenda daquele que consulta os mortos. Até entendo o que ele quer dizer, e se ele chegar aqui agora, dou um abraço nele, né? Eu não vou citar o nome, mas dou um abraço, gente boa, assim, particularmente, mas foi para o outro lado. Depois de fazer ciência da religião, mestrado, doutorado, fiz um pós-doutorado em teologia, voltado para o ensino do hebraico bíblico para brasileiros. Então, as duas gramáticas mais fáceis do Brasil que vocês vão encontrar realmente são as minhas, irmãos, porque eu fiz pensando no estudante brasileiro. Tento deixar simples aquilo que é complicado. Então, há pouco tempo atrás, até fiquei muito contente, está escutando, alguém me mandou uma conversa entre Luiz Saião e outra pessoa que trabalha com arqueologia, não lembro o nome dela agora, e lá no final alguém perguntou e pediu, indica aí alguma gramática de hebraico. E os dois indicaram tanto de hebraico quanto de grego, mas alguém perguntou, não tem outras? Aí o Luiz Saião, né, que é meu amigo também, né? Falei com ele essa semana passada, essa semana. Ele disse assim, tentei.
mas são muito difíceis. São muito difíceis. Então eu procuro realmente deixar esse. Okay? Temos vários cursos na Fabapar. Eu também sempre digo assim, tem um curso para você. O que você pensar? Tem isso para a igreja e para todo mundo. Porque nós temos o bacharel em teologia presencial, temos o bacharel em teologia à distância, pegamos pessoas do Brasil todo, irmãos, e fora do Brasil. Tem gente na China estudando conosco. Gente na China. Muito interessante isso. Em vários lugares da Europa, fazendo conosco, no Japão, estudando também pelo EAD, e é claro que aqui também podemos ajudar. Tá? Foi o primeiro curso bacharel em teologia batista reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil. Aí alguns também se assustam, também quando saiu, né? Começaram a sair aí os reconhecidos pelo MEC. Mas o MEC vai intervir, o MEC vai complicar e tal. Só que é o seguinte, o currículo é livre. Então, eu lancei tanto em Curitiba como lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul, que eu fui, mais de 10 anos eu fui diretor em Ijuí, no Rio Grande do Sul, Faculdade Batista Pioneira. Eu sempre brincava assim na conversa, dizia, meus irmãos, a faculdade pertence, e é isso mesmo, pertence à convenção. O que a convenção quiser dar, nós vamos dar. Não precisa inventar curso fora. A convenção vai dar curso tal. O que a convenção quer que dê? A faculdade existe para isso, para servir realmente o povo de Deus. E nós estamos totalmente abertos para isso. Precisamos de um curso assim, assim, assim. Convenção precisa? Vamos lá. Alguns às vezes se enganam, e quando eu comecei lá no extremo sul, eu lembro que cheguei lá, tinha um folheto fazendo a propaganda do seminário, e embaixo estava escrito assim, filiado à Convenção Batista. Você pode jogar tudo fora. O filiado à Convenção Batista. Quem se filia à Convenção Batista é a igreja. O seminário não. O seminário é pertencente à Convenção Batista. Entendeu? E pela graça de Deus, hoje no Paraná, nós criamos o Centro Batista. Então, onde é a faculdade, também é a Convenção Batista. Nós estamos juntos. Estamos juntos. E eu atuo como diretor acadêmico da faculdade, e o diretor da Convenção Batista, o professor Antônio Cuco, foi meu aluno, inclusive, tanto no bacharel como no mestrado, foi aluno excelente, ele é o diretor administrativo. Temos trabalhado juntos, convenção e faculdade juntos. Tá? E tem sido uma bênção, irmãos. A união realmente nos ajuda. Okay? Então, alguns também se assustaram, o MEC vai interferir. Eu tenho dito desde que começou. Nosso curso é o seguinte, eu dou graças a Deus por ser reconhecido pelo MEC, porque eu estudei numa Universidade Federal antes de estudar no seminário. Confesso aos irmãos, o estudo no seminário foi muito mais puxado. Nem se compara. Nem se compara. Muito, mas muito mais puxado. Tá? Então é uma injustiça nós não recebemos um certificado reconhecido no Brasil. Então, quando o MEC entra, faz justiça por esse lado. Por outro lado, sempre os visitadores do MEC querem influenciar. Aí é uma luta. Nós temos que ficar firmes ali, no nosso currículo, lembrando o pessoal deles mesmo, né? O currículo é livre. A Assembleia de Deus dá o que a Assembleia de Deus quer, a Adventista dá o que quer, Batista o que quer, a Umbanda que dê o que quiser. Opa, mexi no cabo de novo. Né? Deixa eu pôr para cá. Descendente de italiano fica falando com as mãos, né? Acontecem essas coisas aí. Então, eu sempre destaco o seguinte: o nosso curso é um curso de formação ministerial com bacharel em teologia reconhecido pelo MEC. A minha ênfase, meus irmãos, não é o reconhecimento do MEC. A minha ênfase é formação ministerial. Todos os seminários batistas do Brasil existem para a formação ministerial.
E é isso que deve levar à frente. E como um plus, vem um certificado reconhecido pelo MEC, para você fazer mestrado, doutorado em outras áreas também, se você quiser fazer. Né? Temos lá o mestrado. Foi uma luta de cerca de 10 anos até conseguirmos o mestrado. Os irmãos não imaginam o quão difícil foi. Tanto é que também foi o primeiro e único, né? Até hoje é o único batista do Brasil, reconhecido pelo MEC, e muitos outros seminários têm tentado e não têm conseguido. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil, não dá dinheiro, não é isso. Mas eu lembro como hoje, o presidente da Convenção Batista Brasileira, na época, veio e perguntou para mim assim: você já fez as contas para ver se esse curso é autossustentável? Eu disse para ele: eu não fiz as contas. Eu não fiz mesmo. Mas uma coisa eu digo para você: se os nossos alunos continuarem a fazer mestrado e doutorado em outros lugares aí, o preço daqui uns 15 a 20 anos vai ser enorme para a denominação. Porque é óbvio que a teologia é diferente. Não é porque tem nome de teologia que é tudo igual, viu, irmãos? De maneira nenhuma. Teologia batista é uma coisa, teologia católica é outra. É para católica, formação católica. Então não tem porquê alguém fazer o mestrado, o doutorado numa Universidade Católica para depois querer ensinar no seminário batista. Vai trazer o que para cá? Né? Eu não sei se está sendo filmado hoje, pastor, não está? Né? Então tá bom, deixa eu cuidar um pouco aqui, senão me empolgo. Né? Não quero dar, então não vou dar alguns nomes aos bois aí para não complicar. Temos vários cursos então para a igreja, para quem não tem conhecimento nenhum teológico, e até quem quer fazer um mestrado. São mais de 200 mestres já espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Meus irmãos, eu fico impressionado. Já tenho ido nas igrejas de alguns que se formaram lá, igrejas enormes. Igrejas com 3 mil membros. Assim, meu Deus do céu, a pessoa foi influenciada pela gente ali, e agora a gente pode ir lá e ensinar a própria igreja. Então isso é uma bênção de Deus. Por isso que a minha igreja também me libera para viajar, né? Eu não fico muito na igreja. Mês que vem vou ficar 2 domingos só na igreja. O restante eu estou fora. Mas eles têm visto isso com bons olhos. Temos cursos para pessoas que nunca estudaram nada de teologia. Temos também cursos de extensão, curso de pós-graduação também. Estava falando aqui com o pastor, né, da primeira igreja. Temos cursos, então, vários cursos de pós-graduação para quem já tem um outro curso superior ou de teologia. Se o curso de teologia não é reconhecido, nós temos curso também, é o mesmo pós-graduação reconhecido pelo MEC, só que nós não podemos chamar de pós-graduação lato sensu. Nós chamamos de teologia avançada. E esse é um tipo de curso que nós estamos dando, inclusive lá para pessoas na África. Já estive 3 vezes dando curso lá em Moçambique, sempre assim, períodos de 20 dias, eu vou até lá, reunindo as pessoas de vários seminários, passando lá os 20 dias. Irmãos, tem gente lá que já, em épocas que eu estive, que chegou a viajar 10 dias, mais de 10 dias para chegar no lugar do curso. Porque os guerrilheiros trancam a estrada lá. Moçambique está em guerra interna desde 1975, irmãos. Só que não se falou no Brasil isso. Quando a gente vai lá, a gente percebe. Né? A última vez que eu estive lá, os guerrilheiros estavam no centro da segunda maior cidade de 600 mil habitantes, cidade da Beira. Eles tomaram o centro da cidade. Eles estavam negociando com o governo central, porque eles querem dividir. Eu fiquei hospedado exatamente na frente do prédio que eles tomaram. Para chegar em casa, a gente pediu licença para eles. Ó, sou pastor, tá? Estou aqui. Tá? E exército bem preparado, irmãos. Exército oficial do país, mais a meninada, 18, 19 anos, homens e mulheres. Mas o exército dos guerrilheiros, olha assim, você não vê alguém abaixo de 30 anos. Pessoas experientes,
todo armamento novo, caminhonete nova, tem gente grande por trás. Né? Então orem por Moçambique também. Alguns seminários de Moçambique têm pedido ajuda, então por isso eu tenho ido lá. Quando eu vou para lá, as 3 vezes que eu fui para lá, foi pela Missão Batista Europeia, foi quem me financiou lá. Né? Agora eu cheguei à conclusão que seria interessante nós, pela internet agora, né? Também ajudarmos lá. Então a FABAPAR tem um curso que é esse curso de pós-graduação, e aí nós chamamos de teologia avançada, porque eu não posso dar para um estrangeiro um curso reconhecido pelo MEC sem ter documentação reconhecida pelo MEC. Então nós temos um curso de teologia avançada para professores lá de Moçambique. Se por acaso Deus tocar no coração de alguém quiser ajudar uma formação de professor lá, é só fazer um depósito que quiser, né? Para missões@fabapar.com.br, simplesmente missões@faculdade.com.br. O que entrar vai diretamente para um fundo onde nós vamos abençoar professores. Esse fundo é para preparar professores. Estamos chamando professores para as nações. Nós estamos lá em Moçambique agora. Começamos agora. Temos 3 professores lá, professores de lá, que nasceram lá, conhecem a cultura de lá, preparando eles. Um segundo passo, nossa intenção é também traduzir todos esses cursos de pós-graduação em espanhol, para também abençoarmos a nossa América Latina, que acho que vai ser muito, muito interessante também, né? Preparando professores aí para a palestra está baseada nesse livretinho aqui. Eu dei já essa palestra em alguns lugares, e alguns disseram, vamos publicar. Então publica. Publicaram, é um livrinho muito comum, baratinho para eles, né? R$10 está lá, só que ele tem um probleminha, ele tem um grampinho aqui, lá Curitiba é muito úmido, vários estão ferrujados. Então se alguém falar daquilo, dá uma olhadinha ali, ver se está ferrujado, não está ferrujado, né? Já aviso porque ele estragou um pouquinho aí o livro. Bom, meus irmãos, vamos orar e vamos em frente de como liderar essa vida, porque o pastor me deu um horário, eu estou olhando o relógio lá, pastor, fica tranquilo, tá? Nosso Deus, queremos mais uma vez pedir a tua bênção e orientação. Como estamos dizendo esses dias, queremos te conhecer cada vez mais, queremos prosseguir no conhecimento e queremos agora aprender com Jesus também o que é liderar. Meu Deus, que a tua graça esteja conosco, que o Senhor fale a cada um de nós, que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos com teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Tenho falado muitas vezes sobre liderança também ensino liderança no curso de mestrado em algumas ocasiões, em alguns cursos de bacharel, e claro, temos que falar sobre liderança vários dias aí para falar tudo. Mas a essência, meus irmãos, é esta frase aqui, ó. Liderar é servir. Isso é o que Jesus ensina. Isso que eu coloquei aqui, liderar é servir, o modelo de liderança de Jesus. Eu tenho lido muitos livros sobre liderança e fico um pouco assustado quando eu vejo que muitos livros hoje em dia, que nós inclusive trazemos para as nossas igrejas, na verdade são totalmente seculares. E eles mostram uma forma de liderar secular. E normalmente é diferente da de Jesus. Tá? Embora algumas empresas estejam adotando o modelo de Jesus, porque é o modelo que realmente dá certo. Okay? Mas cuidado, muitos livros de liderança que nós temos por aí vão mostrar táticas, manipulação de pessoas, como você tirar o máximo do teu funcionário. Pastores, vamos lembrar, ninguém na igreja é funcionário. São irmãos em Cristo que estão companheiros de ministério. Não quero eu vou tirar o máximo de você.
Estou agora com um dos pastores lá, está com dificuldades. Ele já teve dificuldades no passado, porque ele ficou viúvo muito novo, lá com uns 35 anos de idade ele ficou viúvo. Tive que dar 6 meses na época para ele de tranquilidade, de folga, e agora ele está tendo dificuldades de novo. Pediu para sair. Pediu para sair. Fosse numa empresa, ele tem dado alguns problemas. Fosse numa empresa, dizia o quê? Vai com Deus, meu amigo. Aí eu sento com ele e digo, meu irmão, pensa bem, vamos esperar. Se Deus realmente mostrou para você de forma bem clara, ok. Que ele escreveu uma carta para a igreja. Eu segurei a carta, porque a igreja me deu também essa prerrogativa. Os pastores, nós somos em 5 pastores. Quem chama pastor, quem manda embora pastor sou eu. Então não é quem a igreja escolhe, é quem o pastor escolhe. Eu sou o presidente da igreja. Então eu que escolho, me deram esse privilégio para que não aconteça da igreja formar a equipe que eu vou trabalhar. Quem forma a equipe que eu vou trabalhar sou eu mesmo. Eu sento com ele, digo, não vou levar a tua carta à igreja, a não ser que você insista, porque isso é comigo e não com a igreja. Vou conversar com a diretoria, ver se nós podemos mudar algumas coisas para você, algum benefício para você, e vamos tratar. Você precisa de tratamento. Precisa de tratamento psicológico e de saúde também. Ofereci a ele, não quer começar primeiro adiantando as férias, tira o mês de férias, depois nós vemos o que dá para fazer. Vamos tratando, vamos deixar diminuir totalmente a carga dele. Deu uma dor de cabeça antes de vir para colocar pessoas para pregar e tal, e dirigir cultos e tudo mais. E coloquei para ele, olha, daqui uns 3 meses, 4 meses, começo do ano, você me fala, pastor, estou bom. E nós vamos orando por isso e vamos tratando. Estou bom, vamos em frente. E se precisar mais tempo, nós vamos conversar. É diferente, irmãos. Eu estou lá para servir ele também. Estou lá para servir ele, para pastorear ele também. Ele me serve, eu sirvo ele e assim vai. Eu não sei quantos leram esse pequeno livro. Quantos conhecem esse pequeno livro? Alguns aí conhecem, O Monge Executivo. Eu fiquei extremamente impressionado no sentido do sucesso que esse livro fez. Porque nada mais é esse livro aqui do que a essência do ensino de Jesus sobre liderança. Então não tem novidade. Eles colocam como inovador, E os irmãos sabiam que o autor é batista? O Hunter é batista. Uma pena que ele não colocou no livro que é batista. No segundo livro dele, que saiu, que daí já não acompanhou, o primeiro que fez sucesso. No segundo, ele colocou que era batista, mas por que não falou no primeiro, gente? Que pena. E foi lançado lá nos Estados Unidos em 98, em 2006 já estava em 12 línguas diferentes. Um livretinho assim, falando que liderar realmente é servir. É a forma de Jesus. Vamos ter liderar. As empresas olham para nós, meus irmãos. A minha filha é formada em comunicação, em marketing. O marketing tem que manipular as pessoas, não é fácil. Não é fácil. E temos que cuidar com as táticas de marketing dentro da igreja também. Eu fiquei impressionado, porque quase todos os livros que a minha filha estudou na universidade eu li. Já que eu vou comprar o livro para a filha, né? Leio também. Então vi muita coisa sobre marketing, comunicação, ali nos livros dela. E eu fiquei impressionado com um livro que eu percebi assim, por exemplo, as empresas querem fazer o que com o cliente? Eles dão um cartão o quê? Fidelidade. Onde é que vem essa palavra aí? Fiel. Fidelidade. Eles estão copiando a igreja e a gente querendo copiar eles. Temos que fazer o cliente ser fiel.
que venha sempre aqui, todo domingo na igreja. Entendeu? Que aconteça o que acontecer, são coisas que Jesus nos mostrou. Eu li um livro sobre marketing que fala do cliente evangelista. Já viu isso? Quero tornar o meu cliente um cliente evangelista. Vou trabalhar para isso. De tal forma que eu vendo um carro para ele, e ele vai gostar tanto desse carro, que ele vai ter que passar para frente, vai ter que dizer para o pai dele: pai, tem que comprar um carro desse. Para o primo dele, para o vizinho dele: não, um carro bom é esse aqui. E vamos lá, ou qualquer outra coisa. É cliente evangelista. Tirou da onde isso? Do nosso meio. E nós muitas vezes vamos buscar lá, quando eles vêm buscar aqui. Este autor escreveu esse livro, que impressionou. Chegou ao Brasil em 2004, 2 anos depois já tinha mais de 700 mil exemplares vendidos. Para vender 700 mil livros no Brasil, irmãos, de um livro, é uma coisa assim impressionante. Mas o mais importante foi em 2006. Semana passada, eu estava no aeroporto lá no Rio de Janeiro, fui à livraria e estava lá, Monte Executivo, a mesma capa, embaixo uma frasezinha assim: mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Já está em mais de 3 milhões. E na verdade é algo que Jesus já ensinou. Mas mais que isso. E todo mundo que lê fica impressionado. Foi considerado um dos mais influentes livros sobre liderança já publicados, por causa dos seus conceitos inovadores. Inovadores que eu estou falando de forma, brincando, né? Porque não tem nada de novo. É a história de um homem que está lá em determinado lugar que fazem retiros, e ele está ali servindo aquilo que nós vemos no dia a dia na igreja. Por exemplo, esse pastor que eu citei para vocês, que eu acabei de dizer para ele: vai descansar, e vou diminuir quase todas as tarefas dele. É um servo. Ele ensina por exemplo. No funeral do meu pai, foi uma coisa muito interessante. Meu pai se converteu ao final da vida. Nós somos família católica, então o terreno da igreja católica, meia quadra lá na cidade, foi doado para a família, a construção feita pela família. Como eu falei ontem, tem 3 filhos padres. Claro que meu pai abençoou muito isso. Uma das maiores igrejas da cidade, estive numa ocasião lá, por questões nem mais do que, leram os que estavam presentes no lançamento da pedra fundamental. Meu avô estava lá. Deve ter ido a cavalo. Estou falando de mais de 100 anos atrás agora. Está lá o nome dele. Então meu pai morreu dentro da minha casa e todo mundo correu para casa. Os irmãos da igreja, nesse momento, todo mundo está pronto para ser. Correram lá para casa e um dos pastores perguntou para mim, eu chorando ainda, não sabia nem o que fazia ainda. O pai estava na cama, morto. Amanheceu, morto. Aí ele pergunta assim: e vamos velar aonde? Nossa igreja é pequena, para muito conhecido. Na hora eu disse para ele assim: vai ali na igreja católica, fala com o padre e diga para ele: nós vamos velar o corpo do pai. Irmãos, essa foi a minha frase: diga a ele que nós vamos velar o corpo do pai lá. Sem brincadeira, se lê uma palavra dessa para mim, a minha igreja está pensando que aqui é a casa de quem? Não é verdade? E ele foi lá. Uns 20 minutos depois ele voltou: pastor, falei com o padre, era uma quarta-feira à noite, eles tinham atividade na igreja. Ele voltou e disse: pastor, eu voltei e falei com o padre, ele disse que está tudo certo. Para muito conhecido, né? Está tudo certo. Então, está com eles mesmo. Levamos para lá, à noite, fizemos igreja lotada, de católicos inclusive, né? Lotada. Tem uma parte católica lá
meus primos estão lá, as diaconisas e diáconos estão lá, são todos meus primos, meus parentes, todos lá. Aí termina essa parte e passa para mim. Nós começamos um culto dentro da igreja católica nossa. Falaram semanas sobre o culto que os crentes fizeram dentro da igreja. Pessoas conversando no ônibus, escutavam um outro: o que aconteceu na igreja? Onde lá, fulano, aconteceu isso? Muito interessante. Mas o ponto que eu quero destacar é do seu ouvir. Esse pastor, quando nós chegamos para colocar no cemitério, era fundo cheio de gavetas, né? E ia colocar uma gaveta no fundo, e estava com dificuldade para colocar ali. O pastor, camisinha branca, bonitinha, simplesmente entrou dentro do túmulo. E ele pegou, aí segurando o caixão para poder descer. Meus irmãos, se isso aqui não é pregação, é o quê? Entendeu? Várias mensagens foram pregadas naqueles 2 dias, que eram 2 partes do dia. Uma das maiores pregações que eu vi naquele dia foi esse pastor. Não perguntou nada. Eu vi a dificuldade, simplesmente ele entrou dentro do túmulo. A maioria das pessoas não tem nem coragem de entrar. E lá embaixo do túmulo, aqui no chão, uma porta do lado, e coloca na gaveta. Simplesmente inesquecível. Liberar a mente é ser. É isso aí. E aqui, então, qual que é o conceito de liderança interior? O modelo de liderança ensinado e vivido por Jesus. Esse aqui é o ponto. Olha aí, essas figurinhas são desenhos do meu filho. Tem um filho artista. Ele, coitado, sofre bastante, né? Porque a arte é bonita, mas dinheiro não está dando. Não é fácil, não, é uma luta. Ele que fez todos os desenhos que apareceram aqui é dele. Então, Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, é o texto base. Depois de eles ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Jesus. Porque eu vos dei um exemplo. Ora, nós não queremos conhecer e continuar conhecendo o Senhor? Então, está claro para nós, irmãos. O Senhor Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas antes de tudo ele age como servo. É isso. É isso. Eu fico um pouco preocupado. Às vezes eu visito muitas igrejas, irmãos. Às vezes tem alguns assim que, né? Poxa vida, parece quase um Deus, né? Não, nós somos conservos, né? Junto com o povo. Servos junto com o povo. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós somos enviados, não somos maiores do que Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, ou felizes vocês são, se as praticardes. Não adianta ficar só aqui. Na cabeça nós sabemos, né, que o liderar é servir, mas é na prática. E pastores, às vezes não é fácil. Eu sei, porque todo mundo quer servir também, né? Os membros entendem até melhor do que a gente. Tem um almoço na igreja, cada um lava o seu prato. Eu vou lavar o meu prato e me deixo. Não, pastor não lava não, deixa que eu lavo. Mas eu quero lavar. Não, pastor, não vai lavar. Então tá bom, não vou tirar o teu galardão, né? Está fazendo alguma coisa em nome de Jesus, por ser um servo de Jesus, e o seu galardão também. Então as pessoas fazem isso também. Talvez, irmãos, esta palavra de Jesus esteja baseada num contexto que aparece em Lucas. É outro livro, mas parece que as situações estão praticamente juntas. Antes de lavar os pés, eles estão indo para o lugar onde vai ter a ceia, naquela quinta-feira à noite, e Jesus vai lavar os pés. Então parece que seja isso aqui, ó. Lá em Lucas diz:
levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Bom, isso é coisa nossa, né? Isso é coisa nossa. A gente sempre quer ser maior. Quem que é o melhor? Quem que é o pastor mais famoso? Quem que é o pastor que atrai mais pessoas? A gente tem uma medida errada muitas vezes, né? Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, Jesus é Deus, né? Tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é o grande. Olha, né? Vai se mover aqui. O texto no seu contexto. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai confiara as suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Que texto, irmãos! Que texto, né? Pedro chegou a dizer: nunca me lavará os pés. Era muito duro ver o mestre do Senhor como escravo dos escravos, irmãos. Aqui nós temos que conhecer um pouquinho da época. Eles tinham escravos naquela época, muitos escravos. Inclusive é bom conhecer essa parte, porque eu diria assim, dificilmente um de nós aqui não é descendente de escravos, viu, irmãos? Muito difícil. Hoje em dia você dá uma ênfase muito grande na questão escravagista, a tal ponto que parece que nós somos culpados, né? A nossa geração é culpada do que aconteceu aqui há anos atrás. Cheguei num encontro no Haggai Institute, em Nova Havaí, aí cumprimenta um, cumprimenta outro, eram 32 alunos de 16 países diferentes. Cumprimentei um africano. A primeira coisa que ele me disse, ele me disse: meu avô foi levado escravo para o Brasil. Eu disse para ele: meu avô chegou depois da escravidão. Não tinha nada a ver com isso. Entendeu? Meu avô chegou depois da escravidão para substituir a mão de obra escrava, e foram italianos no sul foram tratados como escravos também, viu, irmãos? Trabalharam que nem os condenados, os coitados. Tá? Então não tem nada a ver. Na época de Jesus, para que vocês tenham uma ideia, tinha mais escravos do que libertos na cidade de Roma. Acho que todo mundo era escravo. Isso que eu estou dizendo, vai ser difícil não ter alguém aqui que não teve um antepassado escravo. Vai ser muito difícil. Porque naquela época era normal. Eles faziam guerras, precisavam de mão de obra. Os gregos e os romanos, então eles invadiam o país para trazer escravos. Não tinha nada a ver com cor também. O importante é que eles precisavam de escravos. A escravidão é maldade do coração humano. Se bobear, se a lei permitisse, nós estaríamos hoje também, né? Tem gente vendendo gente até hoje, que é contra a lei. Não tem dúvida. O problema é o coração humano. É? Mas aqui, por incrível que pareça, e às vezes a gente não vê essas coisas, havia escravos judeus também. Judeu tinha escravo judeu. Olha, a nossa cabeça não entra, irmãos. Como brasileiros tiveram escravos brasileiros. Como ingleses tiveram escravos ingleses. Como qualquer outra nação. Maldade do coração humano. Eles tinham escravos, e os escravos tinham algumas, vamos dizer assim, existia uma lei também, não é que o escravo não tinha lei nenhuma. De tal forma que tinha um ditado no meio judeu que é o seguinte: aquele que adquire para si um escravo judeu, adquiriu para si um senhor. Por quê? Porque eles tinham direitos. E um dos direitos que ele tinha era
não lavar os pés do seu Senhor. Então, este serviço que Jesus fez, meus irmãos, foi o serviço do escravo mais indigno da casa. Se fosse um escravo judeu, não podia fazer isso. Tinha que ser um estrangeiro. Aí você começa a perceber a profundidade do ensino de Jesus. Porque certamente eles devem ter tomado um banho no banheiro público, que em Jerusalém, né? Não estava em Jerusalém, lá tinha banho público, irmãos. Não era tão diferente como hoje. Não era tão diferente. Tomaram o banho, saem do banho e vão para o local da festa. Jesus está dando uma festa. A ceia é uma festa. Eu gosto muito desse sentido de ceia, viu, irmãos? Eu gosto de fazer a ceia no junta-panelas. Todo mundo traz e depois, no momento, faz a ceia. Fica o mais parecido possível com a ceia que Jesus implementou. Tá? E eles vão, eu desconfio que eles estão conversando. Primeiro, com aquele contexto de Lucas: quem é o maior? E Jesus vai pensar: vou mostrar para eles quem é o maior. E talvez alguns estivessem perguntando entre eles, né? Porque era normal chegar no lugar da festa, agora tem que lavar os pés. Já tomou banho. Lava os pés para entrar no recinto. E alguns podiam estar perguntando, agora não está no texto, estou conjecturando, por favor. Alguns podiam estar perguntando: quem é que vai lavar os pés? Nós não temos escravos. Os discípulos não tinham escravos. Quem vai lavar os pés de quem? Fico pensando assim, o Pedro, talvez o mais velho, era tudo meninada, irmão. Se Jesus tinha 33 anos, era o líder, que idade vocês acham que tinha os discípulos? Era de 16 a 22, 23 anos, é tudo meninada. Nós acreditamos na meninada, viu? Nós acreditamos sim. O Jesus acreditou. E certamente ele brincando um com o outro, é o João, esse é o João que é o mais novo, parece que era o mais novo, era o João, parece, não sei, dizem aí, a tradição. Eles vão discutindo isso. A verdade é que quando chegam na festa, ninguém lavou os pés de ninguém. Todo mundo assentado não, eles estão deitados, porque são divãs, certamente Jesus no lugar principal, e comida no meio, e eles deitados, e com o pé perto do outro lado também, com o pé sujo perto do outro lado. Ninguém se mexe, ninguém teve a ideia. Eu vou dar uma de escravo aqui, vou lavar os pés, até que Jesus se lava. Coloca uma toalha, para rebolar a cintura, pega uma bacia e vai implorando, lava os pés. Meus irmãos, isso aqui é muito grande. É Jesus que está fazendo. A tal ponto que Pedro vai dizer: como é o celular? Eu desconfio que se eu estivesse lá, eu diria a mesma coisa. A gente critica Pedro, né? Porque, não, senhor, com Pedro não. O meu senhor não lava, não. Depois Jesus vai dizer: se ele não lavar, você não tem parte comigo. Então me dá um banho, velho. Não, banho você já tomou. Acho que você é vindo do banheiro público mesmo, né? Banho você já tomou. Então era muito duro ver o mestre, o Senhor, como escravo dos escravos, o mais baixo escravo. Então Jesus chamando-os disse: sabei que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês, entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. O Evangelho é revolucionário. É o contrário, irmãos. Totalmente o contrário. Aí fora, os grandes é aquele que é servido. No reino de Deus, na igreja, grande é aquele que serve. É aquele que serve. E os irmãos, ontem aqui eu brinquei até com o pessoal que estava cuidando dos carros aqui. Irmãos, eu tenho uma experiência muito interessante. Cheguei numa ocasião, isso lá muito tempo atrás, primeira igreja Batista Curitiba. Eu quase não vou em outras igrejas, porque eu estou muito envolvido com a minha. As de férias, então, ultimamente até de férias eu vou na minha igreja. Na minha não, a igreja do Senhor eu tenho que cuidar, né? Não é minha, por favor, me perdoe pelo erro aqui.
Eu cheguei na primeira igreja, uma pessoa estava chovendo, abriu a porta do meu carro e veio com guarda-chuva. Quando eu olhei, era o doutor André Zakharov. O doutor André Zakharov, na época, era presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento do Sul, do Extremo Sul. Presidente do banco, na igreja, com guarda-chuva. Indo buscar cada uma, né? E levando até o lugar que não tinha chuva. É só um amigo cristão, irmãos. Pelo amor de Deus. Outro lugar, tinha colocado um lugar especial para ele passar. Depois ele se tornou político também, né? Se tornou deputado federal, fez um bom trabalho, infelizmente já faleceu. Mas olha, essas coisas é dentro da igreja. Então, é o contrário. É o contrário. O líder é aquele que serve. Jesus realmente vai dizer: eu sou como aquele que serve. Ele diz: quem é o maior? Quem está à mesa ou quem está servindo? Qual que é a resposta? A resposta é aquele que está à mesa. Meus servos estão servindo. Ele diz: pois eu sou como aquele que serve. Olha, é assim, irmãos. Temos que lembrar disso. Caso contrário, nós estamos indo para o lado da liderança secular e não de Cristo. Queremos conhecer Cristo, é isso aí. É revolucionário. Quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero destacar aqui, Jesus como mestre: vós me chamais o mestre, e dizeis bem, porque eu sou. Opa! É que Jesus agora se exaltou? Vocês me chamam de mestre, vocês estão certos, eu sou mesmo. Se tem alguém que pode dizer eu sou, é ele, né, irmãos? Ele não se exaltou, não, é que ele é mesmo. É o maior de todos os mestres. E eles não podiam entender. Jesus como mestre, não há outro mestre igual. Em número de seguidores. Faz as contas. Jesus continua sendo o mestre cada vez mais. Quanto mais a igreja é perseguida, mais cristão aparece. Então fiquem tranquilos com essas coisas de guerra, as perseguições. Quanto mais perseguições tiver, mais cresce. Porque só ficam os fiéis também. E quando só ficam os fiéis, cresce. Então, em número de seguidores, em resultados, o mundo, na verdade, meus irmãos, é totalmente influenciado pelo cristianismo. Está feio o mundo? Está. Imagina se não tivesse cristão. Que leis nós teríamos? Estamos vendo aí a confusão, querendo colocar aí a lei de aborto. O que tem segurado todos esses anos? O cristianismo que tem segurado. Em diversidade de métodos, Jesus é impressionante, irmãos. Eu tenho estudado muito a questão de educação. Jesus já sabia tudo que a gente tenta colocar, ele já sabia e já usava. Para ele não precisava sala de aula, não precisava microfone, né? Não precisava o slide ali. Agora, teus slides estão muito antigos, tem que arrumar, tem que ter uns mais bonitos agora, tudo vivo. Tá? Eu não sei fazer isso. Jesus não precisava de nada. Ensinava em qualquer lugar. Temas. Nós temos alguns temas. Tem tema que não adianta você me pedir. Jesus, para ler, autoridade para ensinar. Todos ficavam impressionados porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. O que é isso? Meus irmãos, eu estou no meio acadêmico há muitos anos. Chegou um momento na academia brasileira, isso é até engraçado, porque era assim, mestrados, doutorados, você escreveu alguma coisa, tinha que ter uma autoridade por trás. Você vai escrever sobre Freud, por exemplo, né? Não sei se tem um psicólogo aí, mas você não escreve sobre o Freud, você escreve sobre o que o fulano falou do Freud. Sabe, pelo amor de Deus. Conversando com uma pessoa que estava fazendo um mestrado, eu disse para ela: por que você não vai direto nas obras de Freud?
e diz o que Freud estudou. Não o que o João disse do Zé. Mas chegou um momento que estava assim, irmãos. Eu tive dificuldade em um dos doutorados, porque queria que eu escrevesse assim. A pergunta para mim era: mas qual é o teu pano de fundo? Em quem você está baseado? Estou baseado na Bíblia. Eu conheço o grego, conheço o hebraico, estou baseado na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Esta é a minha fonte, eu não quero outra. Não, eles queriam que eu dissesse o que o João falou sobre o texto tal. Aí a autoridade também vai para o brejo, não? A gente fica repetindo coisas. E às vezes precisamos pensar. Não sei se os irmãos já ouviram, você falava muito há anos atrás a respeito da pós-modernidade. Todos já ouviram. Parou um pouco de falar de pós-modernidade e começaram a falar do quê? Modernidade, mais uma palavrinha. Líquida. Bom. Você, pelo amor de Deus, quem é bom? Aí fui olhar quem é bom. Ele escreveu mais de 40 anos atrás. Então ele está dizendo que a sociedade dele era líquida. As coisas todas fugazes e tal. Aí nós estamos trazendo para cá. Espera aí, ele está falando de 40 anos atrás, meus irmãos. Lá já passou também. Então nós temos que pensar um pouquinho. Por isso, e aí ficar repetindo. Jesus não fazia isso. Jesus trazia realmente aquilo que Deus tinha mostrado para ele, e daí trazia como autoridade. Então, em autoridade para ensinar. Então, não tenha medo, pastor, não tenha medo de trazer coisas que Deus tem colocado no teu coração. Não fica só no que o fulano falou sobre a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Mas o fulano de tal, o Derrida, não sei quem, disse que o método de interpretar é assim, mas eu estou lendo aqui, a Bíblia está dizendo outra coisa. Chegamos a um momento que alguns começaram a dizer, e entrou nas universidades e até faculdades de teologia, a interpretação está com o autor, ou com o leitor. O leitor, cada um interpreta de um jeito, me desculpe, mas se está escrito eu entendi bem, eu errei na interpretação. Não tem saída, ou nós somos loucos agora. É uma volta, lá a alegoria lá do passado, com um nome científico. Isso foi científico. Variedade de pessoas alcançadas, eu fico maravilhado, irmãos. Porque Jesus alcança o doutor e alcança a pessoa que não sabe nem ler. Como é difícil falar e atingir todos os públicos, não é? Mas o mestre sabia falar. Ele falava com o doutor, e o doutor saía transformado. Doutor da lei, Nicodemos, nascer de novo. Ao mesmo tempo ele fala com alguém que pedia esmola na beira do caminho e logo se tornava seguidor dele. Eu fico maravilhado em ver isso na igreja também. Tem uma igreja, às vezes tem um doutor, um professor da universidade sentado, ao lado está uma pessoa idosa que aprendeu a ler na Bíblia. Eles estão discutindo a Bíblia, tranquilamente. E muitas vezes o senhor ali que não estudou, quando ele abre a boca e dá a opinião dele, todo mundo tem que dizer, ele está certo. Alcançado por Jesus. Então não há outro mestre igual a Jesus, em adaptabilidade ao local do ensino. Ensinava amigos e inimigos. Ensinava quem queria e quem não queria aprender. Professores, lembrem disso. Onde estava Jesus, estava o mestre pronto a ensinar. Às vezes quer ensinar quem quer aprender. Tem quem não quer aprender. Você ensina do mesmo jeito. Jesus ensinava do mesmo jeito. Eu percebo aquele aluno, tem aluno que não quer aprender. Tem aluno que ele está na sala e ele só está com o corpo ali. Eu chego perto dele e começo a trabalhar dele. Isso aqui é especial. Vai ter que aprender. Vou tentar ensinar. Então, retirando-se os fariseus, consultaram, assim como surpreenderiam com a palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Aqui são os fariseus tentando colocar Jesus em dificuldade. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo-lhes a malícia, respondeu:
Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Denário é o salário de um dia de trabalho. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição, esta fotografia? Não, fotografia não era na época. Essa imagem dessa inscrição? Responderam: de César. Então eles disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, é claro, ficaram impressionados. Jesus acabou de ensinar pessoas que não queriam aprender. Jesus como Senhor, ele diz: vós me chamais o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Não há outro Senhor igual a Jesus, em autoridade sobre a natureza, autoridade sobre as doenças físicas e espirituais. Não tem nada, irmãos, que Deus não possa curar. Não tem. E autoridade sobre pecados. Cuidado, irmãos, a gente não percebe isso. Quem é que pode perdoar pecado? Deus. Aí nós temos aquela passagem de Jesus que ele está na casa, a casa está lotada, e traz um paralítico, e muitas vezes nós começamos a dar ênfase àqueles que ajudaram o paralítico, e o que eles fizeram foi bom mesmo, não tem dúvida, mas tem um ensino muito maior ali. Abre um buraco no teto, desce o paralítico na frente de Jesus, Jesus olha para ele e diz: teus pecados estão perdoados. O que é que Jesus está dizendo? Eu sou Deus. Porque já começou um arrazoado entre o povo. Blasfemou. Pois quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Para que vocês saibam que o Filho do Homem, título que Jesus usa para ele, né? Tem poder na terra para perdoar pecados. Levanta-se, anda. O camarada levanta, pega a cama, ou a maca, né? E vai para casa. Aí está o grande ensino da passagem, irmãos. Jesus é Deus, pode perdoar até pecados. Ele pode perdoar. Então cuidado. Os 4 que trouxeram o moço paralítico fizeram uma boa ação, mas perto desse ensino que tem ali no texto é muito pequeno, então presta atenção aí. Autoridade sobre vida e morte, incluindo a sua própria pessoa. Quando Jesus diz assim: a minha vida ninguém tira. Todo ano, na época da Páscoa, levanta aqui: quem matou Jesus? Foram os judeus, foram os romanos, quem foi afinal? Jesus diz com todas as letras: a minha vida ninguém tira, eu mesmo dou. Eu tenho poder para dar e para retomá-la, porque se eu quiser ninguém tira, entendeu? E ele dá, e ele volta a viver. Isso é autoridade ou não é autoridade? É dele, ele tem autoridade. E ele vai dizer, o exemplo dele vai ser seguido. Então olha de quem nós estamos tratando, irmãos. Estamos tratando de Deus na terra, a verdade é essa. Jesus é Deus. E ele lavou os pés dos discípulos como se fosse o menor dos escravos. Esse é o exemplo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então aí o perigo do desejo que nós temos de ser servidos. Nós gostamos de ser servidos, mas nós estamos aqui para servir. ênfase errada. Isso aqui acontece muito nas igrejas. Eu vou para a igreja onde eu me sinto melhor. A ênfase correta, onde eu posso servir melhor. Irmãos, quando chega uma pessoa de outra igreja, na minha igreja, eu pergunto: qual igreja você é, meu irmão, minha irmã? Fulano, eu sou da igreja tal. Quase todos os pastores do Paraná foram meus alunos. Fulano, pastor tal, leva o meu abraço ao pastor. Já estou dizendo para ele. Entendeu? Leva o meu abraço ao pastor. Não estou dizendo venha para cá. Visitante que não é crente, eu sempre digo: tem lugar para você nessa igreja. Se ele voltar domingo que vem, eu já vou conversar depois. Está tendo algum problema lá na igreja? Que é a segunda vez que você está vindo para cá? E às vezes está. E às vezes ela vem e diz: pastor, eu estou querendo vir para cá. Estou gostando, eu gostei, estou me sentindo bem aqui, estou me sentindo bem aqui. Gostei daqui. Eu digo: olha, irmão, irmã, é melhor você primeiro acerta lá. E você vai orar a Deus
para ver se você serve melhor lá ou aqui. E você deve escolher onde você serve melhor, não de onde você se sente melhor. Eu vou no restaurante que eu me sinto melhor. Eu compro na loja que eu me sinto melhor. Eu vou nos lugares que eu me sinto melhor. Eu vou na igreja que eu sirvo melhor. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa diabólica. Só pode ser. Temos uma porção de crentes manhosos que ficam pulando de igreja em igreja, procurando onde tem o melhor coral, onde tem a pregação que ele gosta mais, onde tem um melhor ambiente. Não é isso. Isso não é cristianismo. Tá? Nós devemos estar procurando onde é que eu posso servir melhor. Tempo atrás saiu uma pessoa da nossa igreja, uma igreja pequena, irmãos. Ele estava à frente do coral. Ele saiu e foi para a maior igreja de Curitiba, que é a primeira igreja. Eu louvo a Deus pela primeira igreja de Curitiba. O pastor Michel Biragini foi meu aluno. Isso me traz uma alegria muito grande. Eu amo o pastor Michel Biragini, um moço de Deus. Essa pessoa saiu, deixou o coralzinho da igreja e foi para a primeira igreja. Eu conversando com o pastor Paulo Davi, que também foi meu aluno, lá numa viagem, e era um dos pastores da primeira igreja. Perguntei para ele: quantas são as pessoas da parte musical que você comanda lá, Paulo? Esse pastor, são mais de 1000. Mais de 1000 pessoas na área da música ele lidera. A nossa pequena igreja, esse irmão era o músico. Dirigia o coral, ajudava nas músicas. Quando é que ele vai tocar na primeira igreja? Quando é que ele vai ter oportunidade? Entendeu? Às vezes a pessoa precisa ir para lá para ser alimentada. Vai. Mas olha aqui, a pergunta não é: eu me sinto melhor aqui ou não? A pergunta é: eu sirvo melhor aqui ou não? E quando pessoas vão sair da nossa igreja, dizem: pastor, eu não estou bem aqui e tal, estou pensando em ir para outra igreja, minha pergunta sempre é essa: você vai servir melhor lá? Se você for servir melhor lá, vá. Seja quem for. Mas fala com Deus primeiro. Se não for, fique aqui, porque é melhor ficar debaixo da graça de Deus. Eu fui para essa pequena igreja que eu sou membro, e sou pastor lá, né? Fui ordenado lá. Perto da minha casa eu não conhecia, irmãos. Eu com 2 crianças pequenas. E antes disso eu participava na segunda maior igreja do Paraná, Igreja Batista do Bacaxiri, que eu louvo a Deus pela Igreja Batista do Bacaxiri. Sou muito amigo do pastor, Dr. Roberto Silvado, e tenho amigos até hoje lá. Uma igreja maravilhosa, assim dizer, é a melhor igreja do Paraná. Saí um ano de lá, fiquei um ano só lá. Saí de lá para ajudar eu não era pastor. Saí para ajudar um pastor que estava tendo um problema de infiltração de heresias na igreja. Eu fui ajudar. Queriam tirar a placa da igreja e tal, chega de iluminação, vamos por. Então, estava nessa situação. Eu fiquei lá com ele um ano e pouco. Aí chegou uma hora, quando arrumamos tudo, ele disse: agora, se você quiser sair, pode sair, porque eu vou embora. O pastor falou. Eu disse: pastor, o pastor não pode sair enquanto nós não tivermos outro pastor. Vamos procurar outro pastor. Procuramos outro pastor. Aí sim, veio outro pastor, assumiu. Aí eu ia sair, o pastor disse: mas eu venho agora para cá, você vai sair? Fiquei mais um ano com ele. Mas o coração está lá na Igreja Batista do Bacaxiri. Aí, vamos para o Bacaxiri. Um ano depois, vamos voltar para casa, vamos dizer assim. Mas eu fui visitar essa igreja. Cheguei na quarta-feira, à noite, pertinho de casa, nunca tinha ido lá. Cheguei lá, tinha 4 pessoas. 4, irmãos. Meu Deus, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Eu já era professor na faculdade, sim, é aqui que eu vou ficar. Pensava no Bacaxiri, os irmãos, alguém conhece lá? Não. É maravilhosa.
professores, salas, é maravilhosa, é um exemplo de igreja. Eu dou graças a Deus por essa igreja maravilhosa. Nós não tínhamos uma sala para as crianças, eu tinha umas crianças pequenas ainda. A sala das crianças era no paiol que tinha que guardar o material para a construção. Sentava no saco de cimento lá, né? Fiquei um mês lutando, eu e a minha esposa lutando, até que sentei aqui mesmo. E graças a Deus estamos lá até hoje, nós. Servindo e sendo servidos também. Acho que a pergunta realmente é essa. O servo não é maior do que o seu Senhor, de maneira nenhuma. Né? Então a pergunta é essa aqui: como posso servir melhor aos meus liderados e às pessoas em geral e ao reino de Deus? Eu estou aqui hoje porque eu creio que estou servindo os irmãos. Tenho plena confiança nos irmãos. Deixei a igreja lá e estou aqui por causa disso. É só por isso, pastor. Não há nada. Tá? Mas eu penso na igreja local também. Às vezes pensam em coisas muito difíceis, né? Olha, eu quero dar alguns exemplos bem tranquilos aqui, para você melhorar aí, ou servir melhor. Sorria para aquele que está triste. Você já percebeu que você sorriu para alguém? A pessoa faz o quê, pastor? Ó, eu estou sorrindo para ele. O que ele faz? Ele ri também. Isso me lembra duas irmãs que nós tínhamos numa igreja, quando eu era aluno ainda. Vinha uma irmã à frente e ela dava uma bronca no povo, ia cantar, né? É assim que se louva o Senhor? Vamos sorrir, vamos, né? Mas era bravo, todo mundo se fechava. Minha outra irmã, irmãos, vamos louvar o Senhor, o Senhor é bom, nós estamos juntos, que bom, Deus está presente. Todo mundo abriu o sorriso e aí vai. É isso aí. Então, sorri para aquele que está triste. Sorri para ele. Pergunte aos seus liderados como estão. Eu faço questão de chegar na faculdade, todos os dias que eu chego, quem estiver nas salas, ali ao lado da minha sala, eu vou lá, né? As moças eu cumprimento, porque hoje em dia tem que cuidar até com isso, né? Eu sempre abraçava, agora não abraço mais não. Não abraço mais não, porque a coisa está complicada nesse Brasilzão aí, irmãos. Então, cumprimento as moças assim, né? Abraço os homens, né? Abraço, dou um abraço gostoso. Assim, como é que você está hoje? Estou bem. Você já sabe, quando vê o bem, se está bem ou não está, né? Às vezes eu estou bem, e diz que a coisa está feia. Aí você pergunta por quê também. Dê tempo para realmente ouvir o Espírito, porque os outros estão falando. Escute. Às vezes você não quer escutar, só quer falar. Dá um tempo, deixa a pessoa falar. Elogie os seus subordinados. Às vezes parece que quando tem uma vitória, é só nossa, né? Elogie o subordinado. Quem não gosta do elogio, irmãos? Fez um trabalho bem feito? Elogia. Fez um trabalho que não é bem feito? Você conversa com carinho. Porque no geral as pessoas querem fazer. Dê carona para aquele irmão que não tem carro e tem estado presente nas reuniões. E corta o coração, tem que pedir. Às vezes tem um irmão idoso com dificuldade, vem a pé de tal lugar, tem que pedir para algum irmão, daria para você levar o fulano aqui, por favor. Você está pensando no litro de gasolina? Vai servir no reino de Deus como? Dá carona, ajuda aí. Divida com seus liderados a glória da vitória. A vitória nunca é só do líder, irmãos. É do grupo. Então, divida com eles aí. Alegre-se com as vitórias deles, sejam grandes ou pequenas. Eu destaco sempre. Alguém se formou, vamos fazer aqui uma festa. Alguém teve um novo emprego, vamos bater palmas para ele. Porque a vitória de qualquer membro da igreja é a vitória de quem? Do corpo de Cristo. Vai além da igreja. Além da igreja. É do corpo de Cristo. Então temos que nos alegrar com as vitórias dele. Compartilhar com eles a dor das derrotas pessoais também. Porque a derrota de um é a derrota de todos. Preocupe-se com as preocupações deles. Ajude-os a desenvolverem os seus potenciais. Pergunte com sinceridade: como posso ajudar? Com sinceridade, irmãos. Pronto para ajudar mesmo. Diga ao seu liderado, seja seu filho, seu funcionário,
membro da equipe que você lidera, na igreja, seja quem for, eu estou com você. Não é um chavão. Não seja um chavão. Eu gosto de terminar as mensagens que eu mando é: fique com Deus, os que trabalham comigo, estamos juntos. E lá na África é muito usado também. Estamos juntos. Mas que seja verdade. Né? Precisou, estou aqui. Só para terminar. Já passei, pastor, passei 10 minutos que nós tínhamos combinado, me perdoa. Mas vou pegar mais 2 ainda. Olha isso aqui. Eu gostaria que você olhasse e pensasse: como é que eu posso servir melhor? Minha família, pense alguma coisa. Minha igreja, meus liderados, meus companheiros de ministério, meus colegas de trabalho, escola e outros ao meu alcance. Você escolhe algumas coisas aqui e diga: eu vou fazer isso. Vou servir melhor. Eu creio que estou falando para líderes cristãos. E liderar realmente é servir. A felicidade está em ser servido? Não está. De acordo com Jesus, a felicidade está em servir. Eu deixo essa oração, que alguns às vezes se assustam por não ser do nosso meio, assim, né? Mas a oração é maravilhosa realmente, e vale a pena nós seguirmos aqui o que diz esta oração, meus irmãos. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados vocês são, se as praticardes. Jesus, o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, Líder dos Líderes, se fazendo servos de todos, o servo dos servos. O Senhor que liderar para servir. Vamos orar. Nosso Deus, certamente alguns tomaram decisões aqui. É melhor servir suas famílias, suas igrejas, seus liderados. E eu quero pedir que a tua graça esteja com eles nesta hora, e que cada um realmente possa colocar na prática o que aprendemos hoje. Como o teu Filho Jesus, que liderar realmente a servir. Ajuda-nos, Senhor, a liderarmos desta forma para glorificarmos o teu nome. E é em teu nome que nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Meus irmãos, a nossa oração deve ser que Deus continue derramando graça sobre a vida do pastor Renato Gusso. Às vezes a gente diz assim: que Deus te abençoe, mas a gente está sempre pedindo que Deus derrame graça sobre a tua vida, né? E continue dando sabedoria por esse dom de mestre que ele tem. E muito obrigado, pastor, e que a gente possa agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade que para mim é motivo do nosso chamado, servir. Servir. Se a gente não vir para servir, se a gente não é uma liderança servidora, vamos dizer assim, nós não estamos sendo igual ao nosso mestre, né? Então foi muito bom. Conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E hoje eu conheci mais ao Senhor.
ele tem me ensinado a servir. O pastor Davi pediu que, apesar de eu possa, pastor, encerrar orando, mas que todos pudessem fazer aqui, se posicionar aqui na frente para tirar uma foto, não é isso? Tá? E até à noite, não vou poder estar à noite, aqui, tá? Nós temos aquele evento lá, mas eu vou estar orando ao Senhor. O pastor Davi vem encerrar orando. Os irmãos me pediram para o pessoal das mídias aí, me pediram para todos que estivessem aqui tirar uma foto. Né? Então não precisa ver agora, a gente olha. Lembrar que o pastor Renato Lúcio tem vários livros, inclusive esse livretinho, né? Esse Liderar e Servir. Liderar e Servir. Então, quem quiser adquirir, eu não sei quantos tem, mas tem ali. E quem quiser adquirir outros livros, tem aí, né, alguns temas. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus mais um momento, com a paz. E eu louvo a Deus por aquilo que eu vi nessa manhã. Uma das coisas mais importantes que eu vi, pastor, para mim, que me chamou a atenção mais, aquilo que o senhor disse no começo. O pastor entrar no túmulo, prega sem pregar, faz ou ensina sem dizer nada. Liderar é servir. Muito obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã. Aquilo que ouvimos de tão importante aqui nessa manhã, que todos os líderes que aqui estão, não apenas os pastores, mas todos os líderes que estão nesse lugar, que nós possamos entender que somos chamados para servir. Esse exemplo maravilhoso de Jesus, que é o exemplo por excelência, aquele que o exemplo padrão, lavar os pés dos discípulos. Deus, que exemplo maravilhoso. O problema é que muitas vezes nós achamos que não é papel para a gente, mas nós somos chamados para servir. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque num tempo em que é tão importante mostrar quem nós somos, com as pessoas nos servindo, o Senhor mostrou exatamente o contrário, em muitos momentos. O Senhor disse que veio para servir. Nos ajuda assim, Senhor. Todos nós que somos lideranças aqui nesse ambiente, nos ajuda a servir. Obrigado pela vida do pastor Renato Lúcio, por essa reflexão agora de manhã, e que nós possamos tirar exemplos mais para a nossa vida e para a nossa prática ministerial. Não somos perfeitos, mas estamos lutando pela perfeição. Muito obrigado. Dá-nos uma manhã tranquila, todos os irmãos, um momento de almoço feliz, em paz, tranquilo. Todos possamos ir em paz. O Senhor nos deu um dia muito feliz na tua presença. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Irmão, só deixando bem claro, tem algo que ficou a mais do café da manhã. Se alguém quiser participar da mesa novamente, ela está mais para cá, está aqui embaixo. Agora, por favor, todos que estão aqui, venham para a gente fazer uma fotografia, que me pediram para fazer essa fotografia. E obrigado a todos, né, todos que participaram.